Estamos aqui com o Chico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas, e está na cidade de Iubá para fazer um show, certo? Isso. Boa noite, Chico. Está sendo bem recepcionado pelos baenses? Todas as vezes que eu venho aqui em Iubá sou muito bem recepcionado. Ah, que bom. Então pode voltar sempre. Então vamos direto ao assunto. A gente está na correria, assim, entre passagem de som e show, né? Mas vamos lá. Como você, uma pessoa atuante nas redes sociais, formador de opinião, percebe essa manifestação contrária ao governo? Eu acho que é democrático. Acho que a gente vive num país que permite, por ser uma democracia, que as pessoas se manifestem a favor ou contra o governo. Eu acho que é saudável. Eu acho que nenhum governo tem que ter unanimidade. Acho que ele tem que ter, obviamente, sempre receio e pensar que existem forças da sociedade que estão disponíveis para fazer algum tipo de pressão, mas eu acho que essas forças têm que ser canalizadas para pautas que fiquem mais claras, entendeu? Do que uma manifestação pura e simplesmente renegada a a uma outra pauta que a gente observando a Constituição, observando o momento político do Brasil, observando a situação, embora muitos erros estejam acontecendo, embora muitas coisas estejam acontecendo, não se remete exatamente só a, tipo, vamos derrubar o presidente e vamos resolver o problema do Brasil. As coisas são um pouquinho mais complexas do que isso. Eu ia te perguntar justamente isso, se é legítimo essa manifestação pedindo impeachment, depois, logo após quase pouco mais de 3 meses que a presidente tomou posse. Acha legítimo isso, assim, essa cobrança já, essa revolta? Eu acho a indignação legítima. Eu acho que, na verdade, a falta de conhecimento sobre o tema é que faz com que as pessoas não saibam como manifestar a indignação, direcionando isso para uma pauta possível. Né? Você pode estar indignado, deve estar indignado, existem muitas coisas erradas acontecendo no país, mas não só na administração federal, mas nas administrações municipais, nas administrações estaduais. E eu acho que as pessoas têm que entender que a gente não é uma monarquia, que é onde a gente derruba um presidente ou mira só no poder executivo e as coisas naturalmente se resolvem. Existe uma série de leis, uma série de questões envolvidas, existem casas legislativas, existem uma série de outros elementos que acabam criando, né, a nossa república, né, a República Brasileira, e que ficam à mercê, na verdade, de uma indignação que não se sustenta por si só, né, através até se você for analisar a lei mesmo, para você poder pedir o impeachment de um presidente, existem uma série de requisitos, entendeu? Não é só ir para a rua e pedir impeachment. Se fosse assim era fácil, né? Quer dizer, a gente não gosta como se fosse um técnico de futebol, a gente não gosta troca, como se fosse um vilão de uma novela, não está dando audiência, a gente tira. Entendeu? Não é tão simples assim. As pessoas até acho que falta um pouco de conhecimento sobre o que vai acontecer. Eu acho que falta muito conhecimento, na verdade. As pessoas acham que é muito simples, simplesmente apertam um botão e a presidente sai, alguém assume. E assim, o que não tira, na verdade, o direito dessas pessoas de manifestar. Né? Deixando claro que eu acho que a manifestação é legítima. Só que eu acredito que essa força poderia ser canalizada para pautas, para reformas que são necessárias, né, para reformas políticas que são necessárias, para reformas tributárias que são necessárias, para pautas que possam oferecer à população, efetivamente, né, ao povo brasileiro, algum tipo de mudança, porque na verdade essas pautas estão sendo pegas por uma meia dúzia de partidos, uma meia dúzia de pessoas que têm o interesse em manipular, né, as massas, que têm o interesse em manipular a indignação das pessoas. E como a maioria da população não conhece realmente o sistema político, não conhece os meandros de como funciona o jogo da política, fica tudo muito subjetivo. E as pessoas nas redes sociais elas compram um discurso mais fácil. Sim. Então o que é mais fácil de poder repetir é o que eles vão comprar. E isso é muito perigoso, porque... E tentam passar adiante. E isso é um perigo muito grande. Tanto é perigoso que já tem gente pedindo intervenção militar. Né, que é uma coisa seríssima, quer dizer, uma pessoa que pede intervenção militar numa democracia, ela não tem a menor ideia do que ela está fazendo. Com certeza. E fugindo um pouco desse foco que a gente está, você acredita que boa parte da população não comete os mesmos erros que eles cobram os políticos, às vezes? Olha, o político não vem de Marte, né? Em questão de índole, de ética, que falam muito, né? O político ele é fruto da cultura, da educação, dos costumes,
do comportamento que é do povo que eu digo somos todos nós, né? Não sem distinção de classes e de credos e de cores e de qualquer coisa. Eu acho que as pessoas no dia a dia elas têm um hábito de querer sempre levar vantagem. Há uma flexibilidade moral muito grande, quer dizer, você, por exemplo, agora a gente está abordando a questão da maioridade penal. Né? Eles estão querendo reduzir a maioridade penal para 16 anos. Então, enquanto é o filho dos outros que está sendo punido numa lei com esse rigor, a gente está lá apontando o dedo e querendo julgamento. Se for o nosso filho, a gente vai tentar dar um jeito de pagar o guarda, de manipular o julgamento com algum conhecimento do juiz, ou de algum promotor, ou de algum, enfim, de alguma forma vai querer burlar essa questão. Então o brasileiro está acostumado sempre a querer que as leis funcionem quando não funcionam para ele, entende? Quando é para os outros ela está valendo, quando é para ele, aí não, peraí. Então assim, você pode ver como é que é no dia a dia, as pessoas ultrapassam o acostamento da direita, fecham o cruzamento, furam fila, se tem no cinema aquela opção de você poder comprar uma pipoca e fazer a recarga da pipoca, né, que é o combo, não sei o que, o cara vai lá e leva um balde. Então assim, na verdade assim, as pessoas criticam muito a conduta dos governantes, mas essa conduta é só um reflexo da nossa conduta. E eu não estou me isentando disso não, eu acho que em vários momentos talvez eu também cometa alguns atos que não sejam atos dignos de serem pautados como ninguém é 100% honesto, é impossível, né, ser 100% honesto. Então assim, eu acho que obviamente a gente tem que estar atento para tentar não prejudicar o coletivo, e aí cada um com a sua consciência, né? Você acha que se a população enxergasse talvez um pouco de hipocrisia nisso tudo, não agiria de outra forma na hora de se manifestar, de até se manifestar nas redes sociais, passar adiante a ideia? Eu acho que na verdade, eles quando as pessoas falam desse assunto, elas não estão nem pensando que possam estar sendo hipócritas ou demagogas, entendeu? Eu acho que elas estão simplesmente indignadas, né, com as coisas que estão acontecendo no país e se isentando de responsabilidade, achando que a culpa é do fulano, a culpa é do outro, mas não se lembra quem votou, não lembra quem foi que deu o voto para deputado federal, para deputado estadual, para vereador, né? Não sabe, nunca cobrou ninguém efetivamente um projeto de lei, não usa o serviço público na maioria das vezes, né? Muita gente não usa, não sabe como é que é estar numa escola pública, como é que ter um filho numa escola pública, como é que é ser atendido num hospital público de verdade, porque tem muita gente que é atendido e que passa por essas dificuldades reais. Mas tem muita gente que não sabe efetivamente como é que é. Então, se a causa é do professor que está em greve, eu não tenho nada a ver com isso, é culpa do professor. Se é problema do professor. Se a causa é do bombeiro, eu não tenho nada a ver com isso, é do bombeiro. Então as pessoas não entendem que isso faz parte da sociedade. Elas não entendem sequer que sociedade significa, elas que eu digo, não estou generalizando, digo algumas pessoas. Sociedade significa que nós somos sócios de tudo que acontece, das coisas boas e ruins. Né? Então, nesse aspecto, eu acho que não é nem uma questão de hipocrisia, eu acho que é uma questão de falta de conhecimento mesmo, assim, de interesse, na verdade. Sim. Como os artistas como você e pessoas que se envolvem em atividades culturais podem ajudar, então, a transformar essa consciência, as pessoas se conscientizarem mesmo, que elas têm que ter um conhecimento político para elas reclamarem os direitos delas? Como você acha que as pessoas, assim... Eu acho que nada é mais válido do que você mostrar com as suas atitudes o que você está falando, né? Acho que falar só é fácil, todo mundo fala. Agora, colocar em prática as questões há uma distância, né, bem grande entre colocar em prática e falar. E eu acho que como a gente tem muita visibilidade, artistas e pessoas que de alguma maneira estão com a mídia à sua disposição, elas poderiam sim debater esses assuntos, colocar esses temas em pauta e não precisa ditar uma verdade ou ditar para onde as pessoas têm que ir. Eu acho que expor essa questão e colocar reflexão para que as pessoas possam pensar mesmo a respeito. Existem pessoas que vão argumentar pró, existem pessoas que vão argumentar contra. Você mesmo reavaliar suas posições, seus posicionamentos, às vezes você pode mudar de ideia, achar que aquela ideia que você estava defendendo não é tão boa assim, voltar atrás, ter essa relação de não ter o orgulho acima de tudo, a vaidade, de achar que está sempre certo. E as pessoas aceitarem que às vezes a gente tem posicionamentos, eu tenho posicionamentos que são meus e que eu defendo, e que eu tenho o direito de defender esses meus posicionamentos, e isso não anula o direito da outra pessoa defender o dela, entende? Então eu acho que é assim, dessa maneira, dialogando. Então, ainda na parte de política, assim, focando mais na parte política, nosso professor de Lei Costa, de Teoria da Comunicação, encomendou essa pergunta, tá? A espiral de silêncio é uma das teorias mais novas da comunicação e ela estuda a questão do medo do julgamento e da rejeição, por não concordarem com a opinião da maioria.
Então elas tendem, essas pessoas que não concordam, tendem a se calar, a silenciar mesmo, diante da opinião majoritária. Como funciona isso com você? Você que tem atuação, que é de certa forma, muitas vezes nadar contra a correnteza, né? Como você lida com isso? Eu aprendi na verdade, a lidar com essa questão mesmo, de estar ali enfrentando os julgamentos, enfrentando as opiniões contrárias, de estar exposto a ameaças, exposto a pessoas que não têm nenhum tipo de argumentação das ideias e parte sempre para a questão da ofensa. E assim, a massa, na verdade, ela tem uma personalidade própria, né? Diferente da personalidade individual de cada um. Quando a massa de pessoas resolve se manifestar num comportamento unânime, quer dizer, ou quase unânime, você tem que tomar muito cuidado, você tem que estar analisando exatamente por que essas pessoas estão tomando esse assunto dessa maneira, né? Então, é óbvio que essa questão da espiral do silêncio, ela está muito vinculada ao fato de que algumas pessoas não querem se indispor com o coletivo, não querem se indispor com a maioria, não querem, simplesmente falar assim, não vou perder meu tempo com isso, ou não vou me desgastar com essa questão, ou eu não quero mudar o que as pessoas estão pensando e tudo, mas eu acho que existem questões que não podem ser colocadas simplesmente como a maioria quiser, e ainda que seja democrático o voto da maioria, e se a maioria quiser efetivamente dentro do viés da democracia, a gente tem que aceitar, mas eu acho que a gente tem que tentar refletir até a respeito de alguns temas, principalmente no momento que o Brasil está vivendo, que é muito conservador. Então a gente está vivendo um momento onde o Congresso Nacional, se aproveitando dessa indignação com a presidência da República, com o governo do PT e tudo mais, está colocando pautas em votação que são pautas que não são contra o PT, ou não são a favor do povo brasileiro, elas são pautas ligadas a interesses conservadores que fazem um retrocesso a tudo que a gente já avançou em termos de sociedade. Entende? E como as pessoas começam a achar que tudo que é contra o PT é legal, porque é contra o PT, e elas começam a não entender que isso pode prejudicar elas no futuro. Por exemplo, a PL da terceirização é uma questão que mexe no direito do trabalhador. Então, assim, se o PT apoia, então eu sou contra, mesmo que isso vá atingir a ele. Entende? Então, assim, não pode ter um comportamento de torcida de futebol. Entendeu? O pensamento não pode ser binário. Se o PT é a favor, eu sou contra. Bobagem isso é uma burrice. Entendeu? Porque não necessariamente tudo que o PT apoia é ruim, e nem necessariamente tudo que o PT apoia é bom, e nem necessariamente tudo que a direita ou esses conservadores apoiam seja ruim, e nem tudo é bom. A gente tem que ponderar, tem que observar os pontos, colocar na balança, ver o que é legal, o que não é, estudar o assunto e aí sim dar uma opinião. Mas dá trabalho fazer isso. Para fazer isso você tem que tirar tempo, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que fazer uma série de coisas que na velocidade da internet hoje em dia, talvez as pessoas não tenham interesse de fazer. Né? Então é mais fácil assumir o comportamento da massa. Né? Então se a massa está apontando para vamos reduzir a maioridade penal, então eu também sou a favor da maioridade penal, sem pensar nos reflexos e nas questões que estão envolvidas com isso. Isso é muito perigoso e, assim, de fato, não é o tipo de comportamento ao qual eu vou me adequar nunca na minha vida. Eu pago um preço alto por isso. Faço ideia. E essa foi uma dica do nosso professor querido de comunicação digital, o Diego Musitano. Você postou muitas coisas relacionadas à polêmica do Ed Mota, dele não querer brasileiros pedindo música em português no show dele. Pode falar um pouco sobre isso pra gente? Eu achei assim, na verdade, eu falei, nossa gente, coitado, o Ed Mota é um artista que tem a forma dele de fazer música e ele tem o direito dele de falar o que ele quiser, afinal de contas todos nós temos o direito, e tem a obrigação de ouvir também o que as outras pessoas têm para dizer, mas eu acho que as pessoas estão pegando muito pesado, sabe, na internet, virou uma praça de inquisição. Qualquer coisa que é dito, as pessoas jogam na fogueira, começa todo mundo a apedrejar e transformam uma coisa pequena numa coisa gigante. E assim, no primeiro momento eu me coloquei, em todos os momentos eu me coloquei a favor da liberdade de expressão dele, de falar o que ele pensa, mesmo que eu não concorde. Né? Em segundo lugar, eu achei que foi um exagero danado, assim, o cara criaram uma coisa absurdamente gigante, porque o cara falou que ele não queria que brasileiros se manifestassem em português num show que é fora do Brasil, enfim. O que isso efetivamente muda na vida das pessoas, para que seja um tema tão importante a ser debatido? E por fim, assim, aí
como artista, eu vejo que o Ed Mota sentiu a pressão da rede social, né, das pessoas massacrando o nome dele, das pessoas ofendendo ele, das pessoas colocando a honra dele, a música dele, a qualidade do trabalho dele em questão, e ele se assustou com isso e foi pedir desculpa depois. Né? Eu acho que ele foi pedir desculpa muito mais pela pressão que ele sofreu do que propriamente pelo que por ele acredita que ele esteja errado no que ele disse. Né? E aí, aí mostra que, assim, na verdade, alguns artistas não estão acostumados, né, com essa falta de blindagem que a rede social oferece. Os artistas estão expostos. Então, quando você está exposto, você tem que aprender a lidar com a opinião dos outros. Né? Então, assim, aí o Ed foi pedir desculpa, o que é uma coisa digna, se foi uma de verdade, ele realmente entendeu que ele foi equivocado, foi arrogante, enfim, o que quer que seja que as pessoas queiram imputar na conta dele. E eu acho que, assim, hoje na minha página, por exemplo, quando eu coloco alguma coisa e uma pessoa se acha no direito de que eu tenho que concordar com ela, se eu discordo, ela me chama de arrogante e fala que eu tô igual ao Ed Mota, quer dizer, virou uma coisa assim, não digo nem o mesmo, virou um paradigma, entendeu? Quer dizer, se você não se comporta como um fã, acha que você tem que se comportar, você virou o Ed Mota. Eu acho que isso é negativo para todo mundo, é negativo para o Ed Mota, que, coitado, vai ficar marcado por essa situação, e acho que é um comportamento estúpido das pessoas. Eu acho que as pessoas têm que entender que nós, artistas, ou qualquer ser humano, tem direito a dar opinião na rede social, você querendo ou não querendo concordar, e você tem o direito de não gostar, eu querendo ou não querendo concordar, e assim, segue quem quiser, quem não quiser não segue. É simples, entendeu? Agora uma pergunta minha, porque eu era fã do cara, tá? Eu sou fã dele. Mês passado fez 2 anos que ele me deixou, e acho que a maioria dos fãs, assim como eu, ainda não dá pra acreditar. Fala um pouco pra gente do Chorão. O Chorão é uma figura que faz muita falta, né? No cenário do rock, assim, é um cara, sempre foi um cara que falou a linguagem das ruas, da garotada, da juventude. Ele, de alguma maneira, as vivências dele se refletiam também nas vivências de muitas pessoas, né? Isso arrebanhava muita gente que gostava de rock, e até gente que não gostava tanto de rock, mas que gostava de música. O Chorão foi um cara que, ao longo de muitos anos, também passou por um período muito conturbado, de muitas controvérsias com a mídia, com o público. Depois de um tempo ele meio que, talvez até pelo amadurecimento, já estava mais velho, deu uma recolhida, ficou mais tranquilo em alguns momentos, em outros também, enfim, era da personalidade dele. Eu acho que faz falta essas figuras para o rock, porque eu acho que o rock é um viés de questionamento, de contestação, de transgressão, de uma coisa, não é um comportamento de bom moço, não é uma coisa embora possa ter também em alguns momentos, mas eu acho que falta esses provocadores, entendeu? Então, além da música e da qualidade musical do trabalho do Charlie Brown Jr., eu acho que a personalidade do Chorão era uma personalidade muito importante para movimentar a cena do rock. A gente tá carente disso hoje no Brasil. Não existe mais essas pessoas, são poucas as pessoas que fazem isso. Né? Então, fica uma lacuna muito grande, né? Com essa questão da perda de uma figura que era tão influente para o rock nacional e para a própria juventude. Mas para a sua vida? Para minha vida também. Eu fui fã do Charlie Brown, eu cresci ouvindo Charlie Brown. Eu ia nos shows do Charlie Brown, eu estava na plateia quando eu via o Chorão nos anos 90, falando, tipo, pô, você tem que acreditar no teu sonho, tem que correr atrás do seu objetivo e vamos correr atrás e tal, não sei o que. Eu olhava para aquilo e falava, pô, aquelas palavras me davam força, entende? Para poder seguir. Eu nunca neguei que o Detonautas era uma banda que tinha uma influência do Charlie Brown no começo. Né? Então, assim, é triste, né, que as coisas aconteçam e a gente não tem controle sobre isso. Né? As pessoas se vão, as coisas acontecem, a vida é assim. E a gente tem que tocar o barco e manter, de alguma maneira, a chama viva com essa mentalidade, né, de que, enfim, o trabalho musical é eterno, vai ficar para sempre. Sim. Gostaria de acrescentar algo? Não, eu acho que foi bem bacana o papo. Chico, muito obrigada, tá? Foi uma honra pra gente entrevistar você, tá? E a gente espera que vocês voltem sempre e que a gente possa te entrevistar mais. Que bom, obrigado. Eu torço para que vocês, enfim, consigam realizar um bom trabalho. Vocês entendam qual é a função do jornalista, né? Porque muitas vezes a gente tem uma coisa dentro de uma utopia dentro da gente na faculdade, quando a gente chega no mercado a gente vê que as coisas são um pouco diferentes, né? Que jornalismo não é propaganda, né? Não é fazer propaganda, né? Que tem aquela velha frase de que se
Se aquilo está fazendo uma propaganda, se interessa alguém que o que está sendo dito, então não é jornalismo. Jornalismo é o que vai colocar em dúvida tudo aquilo que está, né, sendo colocado como verdade absoluta. E quando a gente entra no mercado, a gente vê que alguns jornalistas, infelizmente, até por uma questão de sobrevivência, sucumbem à pressão dos editores, à pressão das pessoas que comandam e tudo mais. E eu acho que é uma função para poucos, na verdade. E tem que ter coragem, assim como um músico ou qualquer pessoa que lide com a opinião pública, né? Então tomara que vocês consigam sobreviver nesse mercado sem se deixar levar por essa dificuldade que é lidar com a maioria. Meu sonho é esse. Boa sorte. Obrigada. Ficamos por aqui, gente. Curtam a página do Raposa Vermelha do Facebook. Valeu!